Graças ao Senhor, paz do Senhor a todos. Pode sentar-se, queridos. Louvamos a Deus por este tempo que o Senhor nos dá, de estarmos juntos para cultuarmos a Deus e também ministrar a sua palavra, meditar na sua palavra. Abra comigo no Salmo de número 32. Salmo 32, vamos meditar neste Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Meus amados irmãos, este salmo é um salmo muito lindo. Dos 150 salmos, acredito que há alguns salmos que são mais conhecidos e cada pessoa tem as suas preferências, não é? E este é um dos salmos que diferencia no livro dos salmos. Um salmo que fala da bem-aventurança do homem perdoado. É um salmo bem dito, redito, reescrevido no Novo Testamento. Este salmo, Salmo de número 32, salmo escrito por Davi. Alguns chegam a dizer que este salmo é como que se a continuidade do Salmo 51. Se o Salmo 51 é um salmo onde o salmista vai diante de Deus com arrependimento, é um salmo que mostra o verdadeiro arrependimento do seu pecado. Este é um salmo de um segundo momento, depois de perdoado, ele canta alegremente o seu tempo de perdão, o seu tempo em que o Senhor teve misericórdia dele. Porém, vendo este salmo, dentro do tempo que temos, eu quero falar a respeito do coração do homem. E quando falo homem, estou falando, claro, do ser humano, de todos nós. E da nossa natureza caída, algo que há em todos nós também. E a respeito disso, quais são sentimentos que todo homem tem, todo homem ou toda mulher, todo ser humano tem. Isso em qualquer tempo, em todo lugar e em toda a cultura. Eu tive um professor de história e eu lembro bem que a gente conversava bem, era num curso pré-vestibular. E uma vez eu tenho na minha memória um momento em que ele estava falando muitas coisas, eu disse assim: qual é a diferença do homem da pré-história até agora? Aí ele parou e foi sincero e disse: nenhuma. O ser humano é o mesmo ser humano, com os mesmos desejos. Aí eu não disse a ele na época, né, mas deveria ter dito. Isso mostra a natureza caída do homem, a natureza caída do homem. E
esses sentimentos são sentimentos que nós vemos em Adão, e ela está em toda a humanidade, e só o nosso Deus, somente o nosso Deus, é quem pode sarar, pode curar, pode abençoar o homem e tirar esses sentimentos negativos do coração do homem. Um exemplo é o próprio Adão. Adão, quando ele peca, ele desobedece ao Senhor, o seu coração é tomado de culpa. Ele tem esse primeiro sentimento, o sentimento de culpa. Ele vê o seu estado e ele se sente culpado disso. A partir disso, ele se afasta. Deus já não é mais aquela companhia para ele, e ele se afasta de Deus, e ele já não tem comunhão com sua própria esposa, porque a culpa não fez com que eles tivessem vergonha um do outro. Isso faz com que ele está num outro sentimento, que é o sentimento da solidão. Isso gerou nele um outro sentimento, que é o medo. Quando ele ouviu a Deus, a Bíblia fala que ele falou: Senhor, ouvi a tua voz e tive medo. E esse medo gerou nele tristeza. Então, são 4 sentimentos que está no coração do homem, que é a culpa, a solidão, o medo e a tristeza. A ação humana, ou nenhuma ação humana, ela é capaz de livrar o homem dessa situação. Pelo contrário, o homem procura, e quando eu estou falando o homem, colocando eu e você, toda a humanidade, procura maneiras de poder satisfazer ou tirar essa dor do coração. Porém, volto a dizer, somente Deus, que é um Deus bondoso, que é um Deus misericordioso, que é um Deus maravilhoso, Ele pode livrar o homem dessa situação. Somente o Senhor. Vamos então ver este salmo, e assim a gente pode pensar a respeito desses sentimentos. Primeiro dele é o sentimento de culpa. Todo homem ou toda a humanidade tem em seu coração o sentimento de culpa. O próprio apóstolo João, ele disse assim: meus irmãos, se o nosso coração nos condena, muito mais o Senhor, muito mais o Senhor. Há no coração do homem esta consciência de que há algo errado, de que ele fez alguma coisa errada. Há no coração do homem esta consciência de que ele desagradou alguém mais forte do que ele, maior do que ele. E esta sensação, esse sentimento de culpa está na consciência de todo o homem. Toda a humanidade tem esse sentimento. Na realidade, a Bíblia fala que foi colocado em nós o Espírito. E esse Espírito que temos, esse Espírito mostra como agradar a Deus ou não. Em Romanos capítulo 2 vai falar que o Senhor julgará a humanidade a respeito da consciência, porque a consciência do homem ou o condena ou o louva, conforme a situação que ele está. Por isso que diante de Deus, nenhum homem é desculpável. Nenhum homem. Mesmo aquele que está lá numa aldeia indígena ou aborígene, num ambiente onde a civilização não chegou. Lá, a sua consciência diz a ele o que é certo e o que é errado. A sua consciência define a ele o que agrada a Deus ou o que não agrada. Mesmo que ainda não chegou um versículo bíblico lá, ainda não chegou uma letra bíblica, e tantos já morreram assim. Tantos já morreram assim. Mas esse tem dentro dele uma consciência que fala. Há em volta dele a natureza que manifesta a glória de Deus. E tudo isso faz com que o homem tenha esse sentimento, um sentimento de culpa. Por causa disso, por causa desse sentimento de culpa, o homem procurando trazer, abafar esse sentimento, ele busca alguma maneira de acalmar a sua consciência. Ele faz isso normalmente por uma religião ou por uma religiosidade. E isso é uma outra coisa que é intrínseco em todo ser humano. O ser humano é um ser religioso. Em todo o tempo, em todo lugar, em todas as eras, em qualquer cultura,
o ser humano é um ser religioso. Ontem estava lendo um artigo de uma revista americana falando sobre a prospecção, olhando para frente a respeito das religiões no mundo, desde 2010 para até 2050, quando chegar na metade do século que nós estamos vivendo. E uma coisa muito interessante, a maioria das religiões crescerão, umas mais do que as outras, outras nem tanto, mas uma coisa diminuirá muito, diminuirá o número de ateus. É interessante isso. Eles estão mostrando que está diminuindo o número de ateus, porque eles sabem que não dá para viver no mundo que vivemos sem ter a consciência de que há alguém maior. Então o ser humano, ele é religioso, só que a religião em si não tem poder para calar ou acabar com a culpa, para tirar a culpa do seu coração. E ele procura fazer isso por causa de boas ações. Ele procura ter boas ações, eles correm atrás de boas ações, de boas obras, procurando assim aplacar a ira da sua própria consciência, da sua culpa. Outros procuram penitências e fazem mais e mais penitências de uma maneira aonde ele possa acalmar a culpa ou esse sentimento ruim no seu coração. Mas o salmista mostra que há só Deus que pode tirar essa culpa do coração. E ele, com a culpa, ele diz assim no verso 3 que lemos: enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos, e pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. É mal afortunado este homem que tem no seu coração esta culpa, procurando soluções em outro lugar e não acha. Mas ele mesmo diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Porque, meus irmãos, a culpa é um mau sentimento. A religiosidade humana procura aplacar e não consegue, mas só Deus pode dar o verdadeiro perdão. Só Deus pode dar. E só o perdão de Deus pode tirar este mau sentimento, a culpa do nosso coração. O próprio escritor aos Hebreus, ele vai dizer que os israelitas, até o tempo de Jesus, levavam animais para os sacrifícios, levavam bezerros, levavam animais como ovelhas para o sacrifício, e eram muitos e muitos sacrifícios diários e anuais, e muitos mesmos. Quando o próprio Salomão, ele inaugura o templo, há milhares e milhares de sacrifícios feitos num só dia. Porém, a palavra do Senhor diz que o sangue daqueles animais não tiveram e não tem poder para purificar o homem da má consciência. Não pode. Eles podem derramar todo o sangue desta terra, mas não pode tirar do homem a sua má consciência. Mas o poderoso e precioso sangue de Jesus Cristo, este tem poder de purificar o homem de toda a culpa, de toda a má consciência, de toda a maldade, porque esta bênção só vem unicamente de Deus. Só Deus pode nos dar o perdão. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando o sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, ali ele levava uma bacia com sangue, e com aquela bacia ele espargia aquele sangue sobre o propiciatório. Havia a arca e em cima o propiciatório, que era a tampa da arca. Nesta arca havia de um lado um querubim, do outro lado um querubim, e no meio, entre os querubins, o Senhor se manifestava. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor se manifesta entre os querubins, o Senhor habita entre os querubins. E este homem não podia chegar. O sumo sacerdote, que oferecia ali sacrifício por si e para o povo, não podia chegar de mãos vazias. Ele tinha que trazer o sangue, mas trazia ali o sangue de um cordeiro imaculado,
e lançava, e o Senhor recebia aquele sacrifício e empurrava para mais um ano. Aí todo ano, festa a festa, semana, ano a ano, das festas da expiação, derramava o sangue ali. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, sendo Ele ao mesmo tempo Cordeiro e ao mesmo tempo sumo sacerdote, levou até os céus um sangue precioso, bendito, verdadeiro, e não há mais necessidade de mais nenhuma gota de sangue derramada, porque o sangue dele nos purifica de toda culpa, de todo medo, de todo mal. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Graças a Deus. O que fazer diante da culpa? O que fazer diante da culpa? O que fazer? Faça como Davi. Versículo 5, ou verso 5, ele disse: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei o Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia. Ele está dizendo: enquanto eu me calei, ou enquanto eu encobri, a culpa era uma comiseração dentro de mim. Isso me fazia mal, isso como que se comia por dentro, acabava comigo. Eu me sequei, eu me envelheci, eu me emudeci, eu me tornei uma sequidão, aquilo me pesava. Mas quando eu abri a boca, quando eu confessei, quando eu entreguei ao Senhor, quando eu deixei tudo transparente, a misericórdia do Senhor foi derramada sobre mim, e o Senhor me perdoou da maldade do meu pecado. O Senhor do perdão, o Deus do perdão está aqui nesta tarde. Ele é poderoso para arrancar de nós toda a culpa. Ele é poderoso por causa do precioso sangue de Jesus. Glórias ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, um segundo sentimento que nós vemos aqui também, e nós podemos contrapor neste salmo lindíssimo, um salmo de adoração ao Senhor, é o sentimento da solidão. E quando falo da solidão, não estou dizendo da solidão humana, natural, assim como o nosso querido pastor emérito, pastor Moisés, escreveu aquele livro, Solidão na Vida Pastoral. Não é esse tipo de solidão. É uma solidão ainda mais profunda do que esta. É a solidão da ausência de um relacionamento com Deus. Esta é a solidão. Assim como cada coisa tem o seu propósito, este púlpito tem um propósito, esse copo tem o seu propósito, este microfone tem o seu propósito, essas poltronas têm o seu propósito, essas lâmpadas têm o seu propósito. O ser humano tem um propósito. O propósito do ser humano é glorificar a Deus. Este é o propósito. O ser humano foi feito para a glória de Deus. E a Bíblia fala que Deus fez o ser humano para que busque a Deus. E o ser humano faz isso, mas sempre da maneira errada. E por causa do pecado, o pecado trouxe esta separação, trouxe esta inimizade. E todo ser humano tem essa sensação de solidão. Solidão. Essa total solidão. E essa solidão, como eu disse, não é solidão de pessoas, mas solidão do próprio coração. Solidão de Deus, solidão da presença de Deus. É como que se ele entendesse que ele não está cumprindo o seu propósito. Sabe, como que se você dissesse: falta alguma coisa. Eu já busquei em tudo, mas falta alguma coisa. Um grande exemplo disso é Salomão, quando ele escreve o capítulo 2 de Eclesiastes. Ele diz que ele não deixou que faltasse nada o que os seus olhos desejassem. E ele fez tudo possível. Ele construiu tudo que podia construir, ele comprou tudo que podia comprar, ele estudou tudo que podia estudar, ele teve relacionamentos, tudo que ele pudesse ter, ele fez tudo que desejou os seus olhos. Ele não disse não, ele recebeu, ele tinha inteligência para isso, ele tinha autoridade para isso, ele tinha dinheiro para isso, e assim ele fez. E no final de tudo ele fala assim: percebi, depois de tudo, que tudo isso era vaidade. Tudo isso, vaidade. Porque ele procurou nas coisas erradas aquilo que era para satisfazer o
a sua solidão. O que o homem faz, como Salomão escreve no capítulo 2 de Eclesiastes, é que o homem procura nos relacionamentos satisfazer esse vazio da sua alma, ou essa solidão de Deus. Um exemplo claríssimo disso está em João no capítulo 4, que é quando o Senhor Jesus encontra-se com aquela mulher, a mulher samaritana. Eis ali uma mulher que procurava relacionamentos. Era uma mulher que, na realidade, tinha uma sede enorme no seu espírito. Uma mulher que tinha uma solidão muito grande, mas ela procurava a solidão nos relacionamentos. O próprio Jesus fala para ela num certo momento: vá atrás do seu marido, vá e busca o seu marido e venha cá para a gente continuar a conversa. E ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Na realidade, o coração dela, esta palavra dela, ela já estava dizendo que ela era solitária. Porque na realidade ela tinha um companheiro, ela tinha uma pessoa que estava com ela, mas ela já sabia que aquela pessoa já não era uma pessoa presente, ela já não era aberta o suficiente, ela já tinha passado por tantos traumas na vida, passado por tantas circunstâncias difíceis, que aquilo para ela já não tinha valor. Como diz os outros, tem um enrosco lá, mas não é meu marido. Daí Jesus até diz: verdadeiramente, você disse verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e até o que você tem agora não é seu. É alguém que estava sedenta, estava em solidão, mas agora ela estava procurando esta solidão de Deus nos relacionamentos. Agora, esse relacionamento traz muitas confusões, muitas dificuldades. Hoje vivemos um tempo de muitos problemas familiares, mais do que a gente pensava, ou até o que a gente pensa em dizer. E muitos deles têm a ver com isso. Tem a ver com cobrar do outro aquilo que só Deus pode dar. Esperar do cônjuge aquilo que se busca no Senhor, não no outro. E é uma sobrecarga emocional tão grande, em vez de olhar para cima. Por quê? Porque na solidão, que é um sentimento negativo, somente Deus tem uma bênção para curar o homem. Que bênção é essa? A bênção da comunhão. Só Deus pode nos dar uma verdadeira comunhão. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É o que diz a palavra do Senhor, porque se agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele diz também: e agora que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos comunhão, temos paz com Deus. E a partir do momento que eu tenho comunhão e que eu tenho paz com Deus, eu tenho condição de ter paz e comunhão com as pessoas. Eu tenho possibilidade de viver em paz e em comunhão com as pessoas em perto. É por isso que o salmista diz no verso 6: porque todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. E até no transbordar de muitas águas, ou muitas tribulações, elas não chegarão a ti. Por quê? Porque tu, ó Deus, és o lugar aonde eu me escondo. Tu és aquele que me preservas da angústia, e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Só o Senhor é que pode oferecer para nós esse lugar seguro. Só o Senhor é que pode oferecer para nós esse lugar de livramento da aflição. Só o Senhor é que oferece para nós lugar de vitória e de vitória em vitória. Somente a comunhão com Deus é que preenche o vazio do nosso coração. Só Ele, todo aquele que de coração puro buscar a Deus, vai achá-lo. Todo aquele que em buscar ao Senhor, nada pode impedi-lo. É que diz o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Comunhão, esta bênção que só podemos ter por meio do nosso Senhor, e só ela é que pode arrancar a solidão, o vazio do nosso coração. É por isso que ao final de todo culto nós impetramos a bênção apostólica,
pedindo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a bendita comunhão do Espírito Santo venha estar sobre nós, aleluia, porque há momentos em que parece que estamos sozinhos, há momentos que ninguém pode nos entender, as pessoas à volta podem compreender muitas vezes uma palavra que dizemos, ou até no máximo um gesto, mas o nosso coração, só Deus pode entender, só Ele pode compreender, e lá naquele momento de plena solidão, a presença de Deus preenche o nosso ser e possamos ser abençoados por Ele. Quantos já receberam desta bênção, da bênção da comunhão? Glórias a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor está presente aqui. Graças ao Senhor, o Senhor está presente aqui neste lugar. Nosso Deus é aquele que quer amizades. Nosso Deus está disposto à amizade, disposto a ponto de que quando Judas veio para trair a Jesus, na realidade já tinha traído, para entregar a Jesus. Jesus era tão comum entre os discípulos que ele fez um sinal, fez um trato com aqueles algozes, dizendo: aquele que eu beijar, este é o Messias, este é aquele que vocês devem prender. E quando Judas chega naquele jardim de Getsemane até a Jesus, Judas chega, dá um beijo na face de Jesus, dizendo: salve, mestre. Naquela maior traição, naquela hipocrisia, quem sabe até um certo deboche, Jesus, que não é hipócrita, Jesus, que não foi irônico, Jesus, verdadeiro, olha para Judas e fala: amigo, por que vieste? Meus amados, quando a gente pensa em Judas, a gente pensa num traidor. Os escritores dos evangelhos, em especial, na realidade, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, fazem a relação dos apóstolos. E todos eles, algumas vezes, trocam a ordem dos apóstolos, mas todos eles colocam Judas em último lugar. Judas é o último. E eles terminam com Judas dizendo assim: é Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mostrando que aquele homem que foi contado entre os apóstolos não era nem digno de estar ali. Isso significa que Mateus, Marcos e Lucas colocam ali dessa maneira. Mas Jesus olha para Judas e fala: amigo. Meus amados, nós não somos melhores do que ninguém, mas melhorzinho um pouquinho do que Judas, nós estamos aqui, aleluia. E se Jesus quis ter uma amizade sincera com Judas, quanto mais contigo, quanto mais comigo, quanto mais conosco, o Senhor deseja esta amizade, esta comunhão, tirando fora toda a solidão e os outros relacionamentos na vida. Tudo isso preenche, e não que a gente vai depender plenamente, porque na realidade nós já estamos preenchidos do Senhor, aleluia, preenchidos dele. O próprio apóstolo Paulo, compreendendo isso lá no final, ele diz assim: ninguém me assistiu na minha defesa, não tinha ninguém comigo, mas eu tenho uma comunhão maravilhosa, porque o Senhor esteve comigo, aleluia. Quando temos esta comunhão, sabemos que o Senhor está conosco, aleluia. Para irmos à frente, 5 minutos para nós terminarmos. Um terceiro sentimento negativo que há no ser humano é o sentimento do medo. O sentimento do medo, que é o medo do desconhecido, e é o medo gerado por algo desconhecido, e o medo gerado pela insegurança. Um grande exemplo disso claramente é Adão, porque quando o Senhor chega e diz: Adão, Adão, onde estás? Lá no capítulo 3 de Gênesis, Adão fala: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, eu ouvi a tua voz e tive medo. Porque antes, até o dia anterior, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele teria comunhão. Ele sabia que ele passearia com Deus. Ele sabia que teria um momento muito gostoso de comunhão com o Senhor. Mas agora, em pecado, ele não sabia o que ia acontecer.
já tinha quebrado aquela aliança. Por isso o ser humano é tomado por medo. Medo do desconhecido, medo causado por uma insegurança. Nós temos visto isso no tempo que estamos vivendo, uma população tomada por medo. Medo do amanhã, medo da enfermidade, medo e mais medos. E a gente sabe que o medo paralisa, o medo trava, o medo é maligno. A Bíblia até fala em João, 1 de João 4:18, se não me foge a memória, ou 4:8, um dos dois, dizendo que o amor lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. E o homem busca tantas coisas para procurar tirar esse medo, para acalmar. Se o medo é o medo do desconhecido, ele procura conhecimentos, ele procura ideologias, e vai procurando narrativas e mais narrativas de toda maneira para tirar esse medo do coração. Mas o que tira esse medo, que é a bênção de Deus, é o ensino de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente se submete ao ensino de Deus, nós temos segurança com Deus e temos conhecimento de Deus. E quando temos o conhecimento de Deus e pela presença de Deus e a submissão ao Senhor, nós aprendemos dele, então todo medo vai embora. Esta é uma verdade. No versículo 8 que nós lemos, ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor dizendo: eu vou te instruir, eu vou te ensinar qual caminho, qual lugar que você deve seguir, qual é o caminho e quem é o caminho. O próprio Jesus já diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Guiar-te-ei com os meus olhos. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o nosso guia, aquele que nos guiará em todas as coisas. O próprio profeta Isaías, ele fala assim: e vocês andando pelo caminho ouvirão uma voz por trás de ti que dirá: este é o caminho, andai nele. Aleluia, este é o caminho. E nós devemos nos submeter a este caminho, porque assim fazendo, o Senhor nos abençoará e todo medo vai embora. Não devemos ser teimosos e sem entendimento. É um versículo, parece até pesado, o verso 9 deste salmo, quando ele diz assim: não sejais como o cavalo, e nem como a mula, que não tem entendimento. Eles não compreendem, eles não sabem a submissão por si mesmos, mas precisam ter a boca presa por um cabresto, precisa ter freios na boca, precisam ter cabresto nos olhos, travando os olhos, porque senão, se eles não estiverem fechados ao lado, eles vão machucar o seu próprio dono, e pode machucar a si mesmo, faz mal àqueles que querem lhe tratar, ele não cumpre o seu propósito. Por isso ele precisa de cabresto, por isso que ele precisa de freio, porque ele não tem entendimento, porque é um animal teimoso, sem entendimento. Mas o Senhor está dizendo: não sejais assim, pelo contrário, estejam submissos à minha vontade, compreendam o meu conhecimento, recebam o meu conhecimento, e assim vocês vão crescendo e todo medo vai sendo lançado fora. É o que Jesus diz em Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia, que quer dizer: submetam-se ao meu ensino, submetam-se à minha autoridade, submetam-se à minha palavra, submetam-se àquilo que eu quero lhe ensinar. Seja humilde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso para as vossas almas. Glórias ao Senhor Jesus. Somente quando nós nos submetemos ao aprendizado de Cristo, este aprendizado tira de nós todo medo, tira de nós todas essas coisas e nos faz alcançarmos ao Senhor. Para terminar, minhas queridas irmãs e irmãos, um quarto sentimento que nós vemos nesse texto, que há no coração de todo homem,
que o homem busca de outros lados, de outra forma, mas é frustrante, e ele depende da bênção de Deus, esse sentimento negativo é a tristeza. Tristeza. Todo homem tem no seu coração a tristeza. Ele tem momentos de alegria, são momentos, mas lá no fundo há uma nuvem negra de tristeza, no fundo do seu coração. Essa tristeza, claro, é consequência de todo o restante. Consequência da culpa, que por consequência veio a solidão, por consequência veio o medo e por consequência veio a tristeza. E hoje nós vivemos uma sociedade triste, triste. Eu até estava dizendo ao pastor ontem que, Deus permitir, domingo faz 10 anos que eu estou integrado aqui na igreja, trabalhando aqui. Fez 10 anos que nós estamos aqui em Londrina. E esta não é uma realidade só de Londrina, mas em muitos outros lugares. Perceberam que nesse tempo, o grande número de farmácias que se estabeleceram na cidade? É um absurdo o número de farmácias. Se a gente pensar há 10 anos atrás, a quantidade que tinha, e hoje, tristeza, que é por meio do entretenimento. O entretenimento, num certo aspecto, ele é bom. Ele é bom. Não há nada ruim de você ter um entretenimento. O problema é quando o entretenimento, ele é um curativo para uma coisa muito maior do que ele. Um curativo. É quando o entretenimento, ele é somente uma ilusão. Ele, naquele momento, ele pode trazer um pouco, uma leve paz. Uma leve paz. Só que depois que passa o entretenimento, vem tudo de volta. Vem tudo de volta. Tudo. Quando você procura uma pessoa que inicia nas drogas, ele inicia por causa de tristeza. Uma pessoa que ela é viciada, seja em jogos ou outras coisas, ela inicia por causa dessa tristeza, por uma busca interior, para aplacar aquilo do coração, ele vai buscando maneiras de se entreter, e esse entretenimento vai fazendo com que ela esqueça da tristeza real da sua vida. Mas somente Deus e somente Ele tem uma bênção que supera todas essas, que tira a tristeza. Deus não dá para nós entretenimento, Deus dá para nós alegria. E a alegria só vem de Deus. Capítulo 10, o verso 10 do Salmo 32 diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. E é nesse sentido que o próprio apóstolo, falando aos filipenses, ele já ainda preso, ele diz: alegrai-vos, é uma ordem, alegrai-vos. Como alegrar? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. Não há necessidade de entretenimento para trazer alegria no nosso coração. Na realidade, o entretenimento engana o nosso coração, mas somente Deus pode trazer a verdadeira alegria em nosso coração. Mesmo que as circunstâncias sejam de tristeza, mas em Deus nós temos a verdadeira alegria. Vamos ficar em pé, meus amados. Perdoe-me de já ter passado do horário. Quero orar neste momento com você. Aleluia. Quem sabe esses 4 sentimentos têm tomado conta do seu coração. O sentimento de culpa, o sentimento de solidão, o sentimento de medo, ou o sentimento de tristeza. E quem sabe isso tem feito mal a você, mal à sua alma, mal ao seu coração. O Deus de toda a bênção, a fonte de toda a bênção, está presente aqui neste lugar. O Deus que nos dá o perdão. Aleluia. O Deus que nos dá a comunhão.
o Deus que nos dá o seu ensino, Deus que nos dá a sua alegria, Ele está aqui neste lugar. E independente de qualquer circunstância, Ele é um Deus que nos abençoa. E nós podemos dizer, quem assim busca é bem-aventurado, é bem-aventurada, porque o Senhor é quem está presente aqui. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Engrandecemos a Ti na beleza da Sua santidade. Bendizemos a Ti pela Sua palavra que é fiel e verdadeira. Glorificamos a Ti porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, digno de glória, de adoração e glorificação. Senhor Deus, o homem sente, é o homem que está preso na sua culpa, preso na solidão, preso no medo, preso na tristeza. E qualquer esforço que ele fizer não será suficiente. Mas Senhor, nós clamamos a Ti, pedindo que o Senhor venha, Senhor, manifestar o seu perdão, manifestar, ó Pai querido, a sua comunhão, manifestar, ó Pai querido, o seu ensino, porque o Senhor é o mestre por excelência, e manifestar a sua alegria. Se porventura, ó Pai querido, seu filho ou a sua filha, daqueles que estão aqui presentes, ou aqueles que cultuam conosco por meio da internet, estão, Senhor, padecendo com esses sentimentos, a culpa tem tomado conta do seu coração, o medo tem tomado conta da sua alma, a solidão tem lhe causado tanto mal, e ele está preso em uma tristeza e angústia profunda. Venha e alcança, Senhor, cada um dos teus filhos, cada uma das suas filhas, trazendo a esses corações o perdão. Só o Senhor pode perdoá-los, trazendo a esses corações a comunhão, a presença Tua que tira fora e lança fora toda a solidão, trazendo, Pai querido, o seu ensino que lança fora todo medo, e também, ó Pai querido, trazendo a sua alegria preciosa, a sua alegria maravilhosa, que vai além de todas as circunstâncias. Pai querido, só o Senhor pode nos dar esta bênção, e o Senhor, que é a fonte de todo bem, é uma fonte inesgotável. Por isso clamamos a Ti, derrama sobre nós destas bênçãos, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome, no nome de Jesus. Amém.